Eu sou a Thaís Maciel, a mãe da Jade. Vou contar pra vocês hoje as estratégias que eu usei pra minha filha hoje, com 1 ano e 6 meses, comer super bem. Que algumas dessas coisas podem ser aplicadas aí na casa de vocês, principalmente se vocês estiverem no processo de introdução alimentar. Mesmo se não tiver, várias dicas que eu selecionei vão poder encaixar aí na vida de vocês pra vocês estarem otimizando a alimentação do seu bebê. Hoje eu posso afirmar que a Jade é um bebê que come muito bem, mesmo doente, mesmo em épocas que ela não come tanto, em tantas quantidades. Eu sei que ela é uma criança que come de tudo, por isso que eu fiz esse vídeo hoje, para poder estar passando para vocês como eu agi com ela nesse processo de alimentação, de introdução e tudo, para eu poder colher esses bons resultados que eu tô tendo hoje. Uma coisa muito importante que eu queria falar é sobre a introdução alimentar. É um momento crucial para a criança fazer associações, ter uma memória afetiva e no futuro o reflexo da relação dela com a comida pode ter a causa lá na introdução alimentar. Por isso que a gente tem que se atentar a alguns pontos para a criança não ficar traumatizada com a comida e travar em algum momento. Tipo, não querer se alimentar, ficar com aquela recusa infinita. Seu filho está no peso ideal. Se você estiver levando seu filho para o pediatra, periodicamente ele vai estar pesando a criança. E caso essa criança esteja abaixo do peso, aí você vai seguir as orientações do seu pediatra, assim como se essa criança estiver acima do peso ideal para ela. Mas se o seu filho estiver no peso médio, não precisa preocupar que ele vai passar fome se ele não quiser almoçar. Então assim, relaxa, porque tem que entender que se algum dia não comeu bem, o outro também não comeu bem, no terceiro provavelmente vai comer bem. Em alguma refeição que seja, a criança tem o tempo dela, ela gasta menos calorias, eles não têm que comer igual nós adultos, e eles têm reservas lipídicas, dá pra ver que a criança é mais gordurinha do que músculo, né? Então assim, a gente tem que relaxar com isso. Se algum dia não tiver dado certo, não se alimentou bem, tá tranquilo, desde que seu filho não esteja desnutrido, né? Cada criança vai ter suas preferências, só que a gente precisa criar a melhor experiência possível para esse bebê gostar do momento do papá. Pelo menos eu falo com a Jade, papá, vamos papá, vamos papá. Não tem como a gente negar, né, romantizar que pra mãe ou pro cuidador, quem estiver alimentando aquela criança, que é fácil, né, que a gente não tem que ter paciência. É sim estressante, é muito estressante, até porque a gente tem que dar, né, cafezinho da manhã, lanchinho, almoço, lanche da tarde e janta. E ainda tem a ceinha, né, que às vezes é um mamazinho. Em vários momentos, assim, a nossa paciência vai ser testada ao limite. A gente vai criar expectativa e vai se decepcionar. Expectativas foram feitas para serem quebradas, ou seja, cria expectativa que você vai se decepcionar. E se você não colocar expectativa sobre aquilo, você tem a oportunidade de se surpreender, né? Então, por isso eu não gosto de criar expectativa, mesmo assim eu crio em vários momentos. Raro às vezes que eu fico surpresa, mesmo criando expectativa. A gente tem que ser realista, né? Achar que a criança vai comer tudo, ou mesmo que no começo que ela coma tudo de uma vez, ou que todas as refeições vão ser concluídas com sucesso. É um tipo de expectativa que não deve ser criado, porque a gente se frustra, sabe? Aquilo ali vai causar um estresse muito maior na gente. Eu acho que o pior de tudo ainda, além da gente ficar estressado, a criança não vai ter aquele momento da melhor forma possível, porque a gente não vai estar podendo dar o melhor possível para ela, criando expectativa e se decepcionando, né? Então, essa é a primeira parte. Expectativa tem que ser conversada. A criança não é relógio, ela vai ter o tempo dela, por mais que ela esteja na rotina certinho e ela tenha uma rotina a ser seguida, ainda assim vão ter momentos que aquela criança vai dar sinal de que aquilo ali não é o que ela quer fazer naquela hora. E a gente vai ter que saber respeitar o tempo da criança. E eu percebi que respeitar o tempo dela ajudou muito ela associar a hora do papá com coisas boas na cabecinha dela. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo os alimentos que são recomendados oferecer para os bebês a partir da introdução alimentar, tá? Até 1 aninho, 1 ano e meio, lá tem tudo explicadinho, várias tabelas de grupos de alimentos que o pediatra me passou e os alimentos que não são permitidos para eles terem maturidade plena no paladar. Como que isso conduzido com essas estratégias que eu vou falar nesse vídeo vão ajudar seu filho a comer bem, a aceitar os alimentos. Agora eu vou pontuar as coisas que eu acredito que tenham favorecido muito esse processo. Primeira coisa é a variabilidade. Não tem como a gente negar que quanto mais diferentes tipos de alimentos a gente oferecer para aquela criança, ela vai explorar o paladar dela de uma forma plena e não vai se viciar muito em um alimento só. Introduzir alimentação para criança tem que ser uma coisa também que você vai chamar para si,
Porque você também tem que estar naquelas condições, naquela rotina e com aquele pensamento de querer se alimentar bem, conseguir colocar na nossa rotina, poder cozinhar alguma coisinha, algum bolinho pra eles, ou planejar no mercado o que comprar, né? Tipo assim, ter aquela rotininha, tem que ser os alimentos pra cada fase, né? Por exemplo, você não vai oferecer castanha para um bebê de 6 meses, né? Não tem como, porque a castanha é uma coisa dura, tem perigo de engasgo. Hoje a Jade, com todos os dentinhos na boca, eu ofereço amêndoa em lascas pra ela. E é uma coisa que ela já consegue mastigar de boa, tranquilinho. E vários alimentos ela não gostava. Só que isso não era motivo pra eu parar de oferecer em outros momentos, por exemplo. Mas eu sempre voltava com algum alimento que eu sabia que ela já tinha recusado. Por exemplo, a Jade tava recusando coisas tipo coisas mais azedas, tipo morango. Depois eu ofereci morango. Na próxima semana ela comia, tipo, 5 morangos de uma vez. Eu percebi que aquilo ali era só o momento dela, sabe? É só a opiniãozinha dela daquele momento. Não estava associada exatamente a ela gostar ou não. Aquela hora ela não queria, entendeu? Mas todo dia tem que ser oferecido um tipo de fruta, todo dia tem que ser oferecido um tipo de legumes. Mesmo que a criança recuse todos os dias, algum momento, em alguma hora que ela tiver com fome, ela vai aceitar algum, ela vai inclusive escolher. Todas as crianças têm uma certa seletividade. Isso não é o problema é quando a criança só quer comer uma coisa todo o tempo e os pais só oferecem essa coisa porque já sabem que a criança só vai comer aquilo. Comodismo dos pais, de quem está oferecendo esse alimento. A gente tem que continuar insistindo na variabilidade. Mesmo que a criança não coma a princípio, mesmo que ela não coma na segunda tentativa, oferecer sempre coisas variadas. Pra gente buscar que essa criança, né, seja aberta ao novo. Por exemplo, se eu tava em algum lugar que tinha comida diferente, eu sabia, eu não levava a comidinha que eu tava acostumada a fazer pra ela. Não, vamos chegar lá, a gente vai sair da nossa zona de conforto e a gente vai ser obrigada a experimentar coisas novas. Eu sei que em algum momento ela vai sentir fominha e vai aceitar, porque fome, gente, é uma coisa instintiva. A segunda coisa é o respeito. Sempre que ela cuspia ou parecia que não queria aquele alimento, jogava assim no chão, jogava pra Jaya, que é a nossa cachorra, eu falava assim: tudo bem, filha, não tem problema, você não quer comer isso agora, não tem problema. E eu oferecia outro alimento, ou deixava assim na frente dela: filha, é esse agora, esse aqui que você prefere. Se ela ainda assim não quisesse, tudo bem. E se ela não quisesse nada, comer nada, tudo bem, a Jade não quer comer agora, mamãe entende. Mas isso era depois de muitas tentativas e muita paciência, claro, né? Eu não pegava, oferecia uma vez e desistia rapidão, não. Mas em todos os momentos que eu sentia que ela não queria, era a próxima refeiçãozinha que eu ia dar, naquele horário certinho, com outros tipos de alimento. Daí eu pulava aquela refeição e na próxima eu oferecia o que estava no planejamento alimentar dela. Por exemplo, mingauzinho de fruta à tarde, né, ou um bolinho de banana. Não quis almoçar, agora ela vai comer frutinha. Não quis comer frutinha, só na janta. Aí na janta eu oferecia a jantinha pra ela, que muitas vezes era o mesmo alimento do almoço, ou é a sopinha que eu fazia pra ela, ou a avózinha dela fazia também. Uma hora eles sentem fome. Gente, se você fizer isso certinho, tiver aquela rotina estipulada, tiver um planejamento alimentar do dia pra eles estipulado, comidinha compradinha, tudo organizado, sabe? Oferecer nas horas certinhas. Se a criança não quiser naquele momento, depois se oferecer de novo, a fome bate, ela vai querer. Eu sei que existe ainda um fator grande, que é o peito, né? Que se ainda estiver dando peito, eles vão querer mamar mais para poder matar aquela fome. Tem que ser oferecido o alimento para aquela introdução acontecer de uma forma saudável, né? Começar a tirar o peito também aos pouquinhos. Não que não seja livre demanda, mas é tirar um pouco para a criança sentir um pouquinho de fome e ter interesse em se alimentar de outras coisas. É muito comum todas as crianças, assim, não quererem alguma refeição. Por exemplo, a Jade não comeu bem hoje no café da manhã, mas ela almoçou super bem. A Jade não jantou ontem na dica, mas tomou um café da tarde que parecia, assim, infinito de coisas. Eu sempre deixo a Jade comer à vontade, então é outra parte do respeito. Se ela pede mais, eu dou mais. Se ela não quer aquilo ali, parou por ali. Mas às vezes o café da manhã dela é tão completo que chega na hora do almoço ela não come tão bem. Eu calculo um pouco de horário, né? Não deixo ela comer até certa hora depois, porque eu sei que vai atrapalhar o almoço. Tem dia que a Jade come 2 ovos, come bolo, come pão, come biscoito, toma suco. Cafézão da manhã, né? Um café da manhã de adulto. Não é fazer com que a criança mande em você ou mande na rotina, sabe? É estipular o limite, até onde ela pode ter aquela liberdade, até onde dá pra respeitar o que ela tá fazendo, e o limite de, peraí, não pode jogar toda a comidinha fora.
a mamãe tá aqui pra te dar o alimento, mas aí te colocar na boca, aí ela vai lá e enfia na minha boca, enfia na boquinha dela. A Jade tem muito disso, de oferecer a comida de volta. Entender qual é o limite desse respeito, dessa liberdade que a gente dá. Sujar faz bem. Gente, tem que deixar a criança se sujar com a comida, tem que deixar a criança babujar a comida, jogar comida no cabelo, na roupa, em tudo. Tem que ter esse processo de sujeira. Esse é o processo sensitivo, né? Vai trazer o primeiro interesse pra elas em relação àquilo ali. Depois vai ser o interesse em colocar na boca, sentir o sabor. A gente não pode ficar neurada com limpeza, não. Sem brincadeira, porque eu já até desencanei. E olha que eu que lavo as roupas da Jade, eu que tiro as manchas, as meinhas dela, eu que esfrego uma por uma pra poder tirar aquela sujeira. Então, eu sei que é ruim ter que lavar coisa tudo babujada, coisas manchadas, como que vai tirar a mancha. Tive que pensar numa forma onde eu não afetasse a experiência da minha filha com a comida. Porque, querendo ou não, as coisas são feitas pra serem usadas. E foi assim que eu falei, não, peraí, minha filha tem que ter experiência com a comida plena e eu que tenho que me virar aqui. Se a gente ficar policiando, eles vão se sentir podados o tempo inteiro e isso causa muita revolta. Por isso, pra facilitar a vida, eu utilizo das tecnologias. E aí eu comprei um blindador de roupas. Na verdade, é tipo uma roupinha que fecha aqui no punho. Ela é muito confortável. No AliExpress, vou deixar o link aqui pra vocês. Eu comprei duas, na verdade. Enquanto uma estiver lavando, eu uso a outra e seca super rápido. E coloco ainda o babador de silicone que coleta comidinha. Eu vou deixar aqui uma fotinha da Jade. Pode babujar, colocar em tudo, tem que tornar água. Por isso, quando a Jade acabou de tomar banho, por exemplo, e tem que jantar, eu coloco blindador de roupa, porque ela já vai estar com a roupinha que vai dormir e tal. Então não fico com essa noia. Só lavo aquela armadurinha mesmo que eu comprei e tá suave. Agora chão, por exemplo, cabelo, às vezes acontece. O chão sempre imunda. Então se você é noiada com o chão, você coloca tipo uma lona. Tem tipo um tapete de lona bonitinho também, que você coloca embaixo da cadeira onde a criança tá comendo. Desencana com sujeira, porque isso vai fazer com que você sofra e a criança fique estressada também no momento da comida, porque a única coisa legal que ela acha lá, tipo, que seja sujar, você fica lá, não suja, ai meu Deus, fica limpando a criança o tempo inteiro na hora que ela tá comendo também não rola. A criança foi feita pra ser livre, entendeu? Ficar à vontade. Tudo que não deixa à vontade não é legal, não tem por que fazer. Igual calça jeans pra criança. E assim, nada a ver com o assunto, mas é uma coisa que eu não faço com a minha filha, porque pode ser lindo, mas não deixa a criança à vontade. E no verão, você deixa a criança peladinha mesmo, que daí depois você dá um banhozinho, limpa ela, aí você não suja a roupa, né? A sujeira, ela diminui com o tempo, desenvolvendo aquelas habilidades motoras, finas, o que seja com a mão até a boca, tudo vai ficando mais envolvido à medida que o tempo vai passando. Independente do método que você utilizou, por exemplo, é BLW, é o método normal e tal. Não interessa, sabe, isso daí, porque de qualquer forma a criança vai sujar e não é o método BLW só que suja, qualquer método suja. Mas o BLW você deixa a criança mais livre, enfim. Agora eu vou falar do terceiro ponto, que não... Nossa, muito importante, que também engajando aqui. Outra coisa que eu fiz, que eu achei que funcionou muito comigo, gente, é não me prender a nenhum método específico. Ficar congelada no método BLW, por exemplo. Só dar comida pra ela, deixar ela só livre pra comer sozinha, desenvolver daquela forma, sabe? Ou só dar papinha, só dar comida amassada com colher na boca dela, sem deixar ela tocar no alimento. Não me congelei a nenhum jeito, nenhum método, nem nada. Eu fui bem intuitiva nisso. Segui aquela primeira pauta que foi do respeito, né? Respeitar o que ela queria, se ela queria encostar no alimento ou se ela queria receber na boca. Cada dia eu fazia de um jeito, e cada alimento eu oferecia de um jeito, cada dia de um jeito. Tinha dia que eu cortava a cenoura de uma forma que dava pra ela pegar. Outro dia eu amassava, fazia purê de cenoura e oferecia com a colher. Um dia que eu dava frutinha in natura, que no caso é uma melancia, um pedacinho que dava pra ela comer. E outro dia eu fazia mingau de frutinha, que eu até ensino em vídeo, que eu posso deixar aqui no link. Leites vegetais com manga, banana, várias coisas gostosinhas no mingau. E a Jade adorava de lanche da tarde. E como que eu ia oferecer isso com a mão dela? É impossível. Então eu dava com a colherinha pra ela. Hoje a Jade já pega tudo com a colher sozinha. Ela mesma pega com a colher e em alguns momentos ela pega com a mão e coloca na boca. Parabéns. Parabéns, linda. Olha como que ela já sabe. Batata. Esse é macarrão, fala. A batatinha, assim, come assim um pouquinho. Dois. Agora ela vai pegar com a mãozinha. Agora vai pegar com a mãozinha. Dedo. Ai, macarrão. Dedo.
Dedo. Que delícia. Tá gostoso o dedo? Ó, caiu o dedo. Tem mais aqui, ó. Dedo, papai. Agora você tá no dedo. Eu deixo livre porque, poxa, gente, sabe, congelar a criança, a vontade pra mim ainda assim ganha de qualquer argumento. Respeito todas as pessoas que são congeladas em algum método, mas pra mim deixar a Jade livre e não me congelar foi uma coisa muito benéfica para a relação dela com a alimentação. Rotina é uma pauta importante, sim, porque isso a longo prazo é muito benéfico para ela saber o que esperar daquele momento e, inclusive, saber o que esperar da alimentação. Por isso que a gente sempre bate na pauta da rotina do sono. Tem até um vídeo que eu falo porque é importante a rotininha antes de dormir para eles saberem o que esperar, que tá na hora de nanar. A rotina da alimentação que eu digo é saber que de manhã ela tem os alimentos da parte da manhã que não são os mesmos alimentos da hora do almoço. A Jade nunca vai tomar a sopa de manhã. Ela tem essa noção que a sopinha, na maioria das vezes, é à noite. Arroz, feijão, né, carninha, é na hora do almoço. À tarde ela sabe que a maioria das vezes é frutinha, é algum bolo. A rotina tem que ser flexível em algum momento. Claro que não deve ser rígida de forma alguma, porque eu não concordo com rigidez em hipótese nenhuma, mas ela tem que existir de uma forma consolidada, que a criança já espera aquilo na maior parte do tempo. Domingo e sábado eu não tenho rotina com a Jade. A gente tá num churrasco, eu vou dando a carninha aos pouquinhos. Da mesma forma que a gente estiver comendo, a gente vai oferecendo pra ela. Mas assim, fica bem flexível, principalmente final de semana aqui, mas meio de semana eu procuro me policiar pra que a rotina seja seguida, porque é muito importante. Outra coisa que eu achei que foi importante é descobrir o alimento favorito deles. A Jade ama ovo de coisas salgadas, então sempre eu instigo ela com o alimento favorito. Não que ele vai estar presente em todas as refeições, não, mas na hora que a gente tá na cama, acordando, se levantando e tal, fala assim: filha, vamos comer ovo? Vamos lá pra baixo pra gente papar ovo? Vamos, Jade, tem ovo. Instiga ela a querer descer, a querer ir lá comer. Ou seja, pensa no alimento antes dele estar no campo de visão dela. Porque daí ela já mentaliza aquela fominha, quando vê, já pensa no ovinho e já lembra que tá com fome e fica esperando. Por exemplo, no caso do doce, a Jade ama uva passa também, é uma coisa que ela tem loucura. E aí quando eu vou oferecer algum bolinho pra ela à tarde, que eu faço um bolinho muito saudável, que eu vou deixar o link aqui se vocês quiserem também do vídeo, com maçã e uva passa eu coloco assim, às vezes até no de banana eu coloco uva passa. Filha, vamos comer bolo, tem uva passa, vamos, a Jade quer. Aí ela fica catando a uva passa, mas logo depois ela come o bolinho também. É um gatilho mental da criança pra ela querer comer, querer ir até a comida. Mas tem que falar a verdade, né? Porque não adianta você falar, tem uva passa e não tem nada. Porque daí a gente quebra a relação mais importante de todas entre mãe e filha, pai e filho. É a confiança. Eles têm que ter confiança no que você fala. Que se você falou, é verdade. A paciência, ela é uma coisa crucial para esse momento. Em tudo, né? Em todos os aspectos. Mas em relação à alimentação, é essencial. Em momentos que a criança faz hora com a nossa cara, que a gente fica lá um tempão achando que ela vai comer, não come, ignora o que a gente fala, joga comida na nossa cara, na gente. E aí tem uma linha tênue entre paciência e limite. A gente sempre tem que estipular um limite de respeito, né? Igual quando a Jade começou a tacar coisa em mim, na minha cara, de uma forma um pouco agressiva. Aí eu estipulei o limite. Falei, não faça isso. Aí segura a mãozinha dela. Fiz com tanto carinho pra você. Você fica jogando assim em mim, a mamãe fica triste. Não faça isso. Então, assim, é estipular um limite, não deixar fazer. Pra criança perceber que certos joguinhos não funcionam. Porque se a criança descobrir o que te tira do sério, ela vai fazer constantemente, pode ter certeza. Então, sempre mantenha a paciência, o controle da situação, a calma. Entenda que aquela criança, ela não sabe lidar com os sentimentos dela ainda, então a gente tem que estar conduzindo de uma forma paciente, mas com limite sempre. Tem que deixar claro para eles que a gente vai ficar lá tempo suficiente para eles comerem tudo que eles quiserem, mas que se não quiser, tudo bem. Na próxima refeição a gente tenta de novo e é isso. Ela vai entender qual é o limite e também vai entender qual é aquele tempo e vai aproveitar do tempo quando ela estiver com fome. E a atração também, né? Deixar o prato atrativo. Eu fiz pra Jade hoje, assim, um pratinho que já é a cara de um ursinho, mas aí no olhinho eu coloquei, assim, repolho e um tomatinho redondinho. Aí repolho, um tomatinho cereja. E aí aqui na boca eu coloquei várias batatas entre o arroz,
a carninha e o feijão, eu coloquei um tanto de batatinha, como se fosse os dentes. Eu falava assim, Jade, come o dente do ursinho. Aí, olha, a batata é o dente, assim, brincando com ela. Olha o olhinho de tomate, você quer? Você vai brincando com a criança. É muito legal, assim, você ter algum tipo de conexão, algum tipo de brincadeira da criança com a comida, de você com a criança e a comida. O meu pai, quando eu era criança, ele fazia uma coisa comigo que eu nunca esqueci. Olha o poder da memória afetiva. Tem uma carranca em miniatura, essa aqui, ó. Ela é uma criatura do folclore brasileiro. Tem uma carranca bem grande lá na minha casa, do meu pai. E aí, toda vez, meu pai deixava a carranca perto, assim. Tá, pegava a colherada, ia em direção à minha boca e ficava conversando, assim. Aí eu comia. Quando ele olhava, ele falava, a carranca comeu. Gente, a carranca comeu a comida da Thaís, gente. Nossa, Thaís, vou ter que te dar outra. Aí quando ele fazia assim, gente, a carranca comeu a comida de novo. Na minha cabeça, eu achava que meu pai achava que a carranca tinha comido, só que eu que tinha comido. Vocês entenderam? Eu era minúscula e lembro disso. Uma associação muito pessoal nossa, né? Que foi a carranca, que era um bicho que Eu sempre que tive vontade de tirar meleca do nariz, porque eles têm uma narina bem alargada, assim. Mas eu adoro a carranca, gente. Respeito demais. A memória afetiva, ela é uma coisa muito interessante, sabe? Então a gente tem que respeitar, tem que criar momentos assim que vão conectar seu filho a você e ao alimento. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu vivenciei muito isso com a Jade no período de introdução alimentar até hoje, que ela tá com 1 ano e meio. E eu realmente acredito que esses foram os pontos mais importantes na oferta dos alimentos. Tornar-se essa criança que se alimenta muito bem hoje, e eu tenho muito orgulho disso. Foi o melhor que eu pude fazer e eu sei que todas nós estamos dando o nosso melhor, contribuir para que seu filho, né, possa estar se alimentando bem também e seguindo o seu coração, que é o mais importante, respeitando seu filho, e vai dar tudo certo, vocês vão ver. Beijinho e até o próximo vídeo.